Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Nós estamos começando mais um Café Econômico, seu resumo diário das principais notícias para você investir bem seu dinheiro. Hoje, dia 11 de novembro, sexta-feira, um cenário um pouquinho diferente, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, que não é brinquedo não, meu amigo. Ontem, a nossa bolsa derreteu, Lula radical. A gente vai falar do orçamento secreto aí, a proposta do Lula. Vamos falar do que é a fala do Meirelles. Vamos falar dos juros aqui no Brasil. Desculpa, a inflação aqui no Brasil que acabou subindo mais do que esperado. Isso aí deixou o mercado um pouquinho tenso. E vamos falar também do Covid-0 lá na China. Então não esquece de deixar aquele joinha, aquele like aí. Isso ajuda a gente bastante, tá? Bom, o índice AWZ ontem, que é o índice brasileiro, o índice Bovespa lá fora, caiu 6,5%. Queda forte. Aqui a bolsa chegou a cair 3,35%. Na mínima, 4,46%. Com um volume gigantesco. 55 bilhões de reais. É muita coisa, é muito dinheiro. Mostrando que realmente não foi só uma marolinha, não foi só uma intençãozinha. Realmente ali teve um volume bem forte, bem acentuado, que deixou o mercado bem desgostoso. Isso aí foi a fala radical do Lula no dia de ontem, onde o mercado esperava um Lula mais paz e amor, um Lula ali mais moderado, mais centro do que a esquerda. Ele foi extremamente radical no seu discurso, ainda antes sem assumir, ainda sem definir o ministro da Fazenda, o que traz muita insegurança, muita instabilidade. E aí, meu amigo, sua fala não deixou dúvidas, né? Ele vai caminhar para um lado mais extremo. E aí disse que para que esse negócio de meta, de superávit primário, nós temos que pensar no consumo ali, no gasto das pessoas, né? Ou seja, no auxílio das pessoas. E aí está a fim mesmo de quebrar qualquer regra fiscal. A gente já falou sobre isso, né? Essa questão do auxílio, você pode dar o auxílio, mas você corte ali no orçamento, você corte em despesas. Não dá para ficar criando 500 ministérios, né? 40, 50 ministérios, e aí depois querendo aumentar despesas públicas. É só você tirar numa ponta e fazer na outra, como todo mundo faz, como toda empresa faz, como toda família faz. Não dá para simplesmente ficar criando dinheiro. Esse foi o recado do Lula, né? Um Lula disposto a gastar sem limites, e isso estressou o mercado, jogando a bolsa para baixo. A curva de juros operou ontem no limite. As curvas subiram e subiram muito, meu amigo. Isso quer dizer que você pagará mais caro nos seus juros aí. E aí a gente tem um problema, um agravante, que já no dia de ontem saiu o IPCA e o IPCA veio acima do esperado. O IPCA veio 0,59, onde era esperado 0,48. É aquela situação que nós viemos falando aqui há bastante tempo, né? O nosso presidente do Banco Central, o Rodrigo Campos Neto, vem avisando isso. Ou seja, olha, diminuiu a inflação nos últimos 3 meses, muito por uma questão aí de combustível, né, e de energia, mas a inflação, né, o núcleo da inflação está alto, e a situação é tensa e a gente tem que acompanhar isso aí, né? Foi a frase dele. E aí, meu amigo, agora a gente vê esse movimento, né? Inflação subindo acima do esperado, e aí com essa fala do Lula, deve gerar ainda mais inflação se ele colocar isso na prática. Quanto mais você imprime dinheiro, mais inflação você gera, mais juros só. Por isso que o juros no mercado financeiro explodiu no dia de ontem, tiveram curva de juros subindo mais de 6%, é proporcional, né? Mas a gente sabe, acompanhava aqui, não vai ter a tabelinha, que os juros 2027, 5 anos para frente, ficava acompanhando ali 11,50, 11,30, chegou a bater os 12 no dia de ontem, né? Superou os 12, ou seja, mostrando realmente aí uma curva acentuada. E aí o Banco Central não pode medir esforços, né? Não deverá medir esforços para jogar esses juros para cima se o governo eleito realmente provocar esse tipo de inflação. E aí a crítica, né, a forma com que ele vai tentar organizar o Congresso, ele conversou lá com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, falou que teve grande apoio, mas a gente sabe que na política esse grande apoio é muito mais uma fala, né, do que realmente na prática. E aí a tentativa dele é negociar o orçamento secreto ali para ficar no limite de 19 bi, ou seja, ele quer cortar gastos dos deputados para tentar aí poder comprar o seu apoio depois. A crítica foi tão forte no dia de ontem que até o Meirelles se posicionou contra o Lula, falando que o Lula dilmou, sim, está indo para o lado da Dilma, e aí fez várias críticas. Olha só, o Meirelles, aquele que fez o apoio, que fez a campanha, que falou, né, o efeito Meirelles, que acabou apoiando ali o Lula na sua campanha, que o mercado até falou assim, tudo bem, o Lula não tem tanto problema, vai ser um Lula mais centro do que esquerda. E agora o Meirelles aí, meu amigo, falando, olha, lava minhas mãos, desejando boa sorte ao investidor, tá?
Ainda, pegando esse cenário, os Estados Unidos teve uma queda na inflação, por isso que a Bolsa subiu tanto lá, né? Tinha uma Bolsa lá subindo 5% no dia de ontem, ou seja, se a gente não tivesse feito nada, né, de errado, nossa Bolsa teria explodido aqui para cima no dia de ontem, mas infelizmente ela explodiu para baixo aí com a posição do presidente eleito. Já nos Estados Unidos, por que a Bolsa subiu lá? Porque a inflação veio abaixo do esperado. A inflação lá era esperada um 0,60 e ela veio um 0,40, mostrando aí que a economia americana está dando sinais. Aí o mercado já todo eufórico já está imaginando que os juros de dezembro já será menor, né? O reajuste de juros de dezembro será menor, mas ainda está muito cedo para a gente falar sobre isso. Ainda no cenário internacional, a China está com a proposta do Covid-0. Sim, meu amigo, Covid-0 lá, né? Ainda tem Covid e isso é uma forma deles segurarem um pouco a inflação, tá? Colocaram mais um distrito importante lá, uma zona de exportação grande, que colocaram agora em quarentena, em paralisação total, o que deve diminuir a quantidade de insumos de produtos aí no mundo. Tudo bem que o mundo está consumindo um pouco menos, né? O mundo está desacelerando, está com inflação alta, então é uma medida também aí da China tentar controlar, ou pelo menos maquiar um pouco seus números, né? Já que a China é um país socialista, ela simplesmente deixa todo mundo em casa e fala que o consumo diminuiu por isso e não por falta aí de demanda internacional. Esse é o nosso resumão do dia. Boa sexta para vocês, bons dias, bons trades, um abraço, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.